Bom, vamos lá então começar essa aula de hoje. Mais uma vez, eu acho que vocês já estão vendo os slides aí. Não está ainda vendo os slides, não. Deixa eu liberar eles aqui mais uma vez para vocês. Pronto, agora os slides estão na tela. Né? Então a gente vai continuar a nossa missão de tentar dar alguma aí, uma qualidade, né? Verificar a qualidade desses produtos acabados. Semana passada a gente falou um pouquinho dos produtos sólidos, semissólidos também, com relação ao peso. Né? Outro ponto muito importante dentro de uma farmácia de manipulação é a análise de produtos acabados pelo pH, né? Porque a gente busca sempre análises que não sejam destrutivas. Né? Como a gente vai entregar o produto para o cliente depois da fabricação, da manipulação, né? É interessante falar isso, porque fabricação, quando a gente fala em fabricação, vem de fábrica, vem de indústria, né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com esse termo, no certo, na farmácia de manipulação, é a manipulação do produto, né? Não a fabricação, que não está saindo de uma fábrica. Bom, então depois que a gente manipula, né, a gente consegue aí detectar ou aferir o pH sem precisar destruir o produto. Né? A gente pode verificar o pH, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pH, vai falar um pouquinho sobre a importância de verificar o pH, como fazer e por que a gente tem que colocar isso como uma questão de segurança também para o cliente, tá? Vou passar aqui. Vamos começar então. Então a gente tem aí um avanço tecnológico na área de insumos para uso dermatológico. Isso disponibiliza inúmeras opções que o prescritor pode considerar no momento de elaborar uma formulação que atenda às necessidades do seu paciente. A gente vê crescente a quantidade de novos produtos cosméticos entrando no mercado, a quantidade de novas formulações, tá? Isso ainda verificado pela vigilância sanitária, existem misturas de compostos antigos, né, que a gente chama de blends, faz-se várias misturas de compostos já antigos no mercado e lançam um composto novo, uma mistura, verificando aí fatores tecnológicos de melhoria, né, para as propriedades, principalmente propriedades da pele, né? Quando a gente fala de produtos de uso tópico, lógico que esses produtos serão utilizados na pele. Tá? Então, essa formulação proposta deve estar em conformidade com os parâmetros de qualidade estabelecidos e buscam assegurar seu uso durante o prazo de validade, ou seja, a manutenção das especificações atribuídas. Então, a gente tem que manter esse produto dentro daquilo que ele se propõe até que o seu prazo de validade finalize. Como os produtos de uso tópico em farmácia de manipulação e também na indústria, né, eles utilizam uma grande quantidade de água, né, a água ela é um grande deteriorante do produto, ela pode causar reações, ela aumenta a quantidade de reações no meio. O prazo de validade em produtos tópicos, geralmente, ele é um pouco menor, ele é diminuído, né, e isso a gente tem que levar em consideração, né, a questão da estabilidade, a questão de buscar manter as concentrações, né, de buscar manter as fases daquela emulsão, no caso, né, daquela solução, dentro de uma conformidade. E para isso o pH é muito fundamental, porque se você coloca o pH, por exemplo, ligeiramente ácido, isso é muito bom para a pele. Né? A nossa pele ela trabalha num pH mais ácido, né? Então a conformidade de pH com a pele seria interessante. Tá? E aí a gente tem essa verificação final do pH como algo muito importante para a gente manter a qualidade e também a segurança do produto. Tá? Termo estabilidade. Esse termo, quando a gente fala estabilidade, engloba aí aspectos do produto, elaborado o produto final. E aí a gente considera aspectos físicos, aspectos químicos, microbiológicos, toxicológicos e terapêuticos. Quando você olha o produto, você não pode pensar em apenas uma dessas opções em isolado. Né? Você tem que verificar essas variáveis todas e ver se elas estão em harmonia, se elas estão em consonância com aquilo que vai para o cliente. Tá? A primeira visão, quando você pensa nisso, né, você pensa e descabela, porque você pensa num produto que você vai entregar para alguém e pensar que todas essas propriedades têm que estar dentro de parâmetros
estáveis, né, e que não prejudiquem o seu paciente, né, e você assinar uma requisição de que isso está ok, né, eu acho que no primeiro momento assusta até o farmacêutico experiente que está começando na manipulação. Tá? Você dar a garantia que aquilo funciona. Com o tempo, com a experiência, você verifica que realmente existem compostos que produzem reações danosas e você começa a reconhecer esses compostos. Então é interessante que você sempre crie listas daquilo que você está acostumado a trabalhar. Né? A experiência é bom por isso, que você vai juntando informações, aí acaba que na hora que aparece algo diferente, você já tem que prestar um pouco mais de atenção. Imagina você faz um creme com óleo de rosa mosqueta, por exemplo, que é um ótimo cicatrizante. Você faz ele a 5% toda vez, tá? Funcionando 5%, 5%, 5%. De repente, um médico novo pede ele a 15%. O que, que você vai fazer? Você vai estudar aquela nova formulação. E o interessante da manipulação é isso, porque sempre aparecem prescrições novas, né? Os médicos, eles sempre tentam aumentar concentrações, diminuir concentrações, e essas novas requisições, essas novas prescrições, estimulam você a estudar um pouco mais sobre aquela formulação específica ou sobre aquele princípio ativo específico. Então, se você já está bem craque com relação à base galênica que você está utilizando, o creme que você vai utilizar para incorporar aquele princípio ativo, e na hora que muda a concentração, você estuda um pouquinho mais do princípio ativo, você estuda um pouquinho mais da base galênica, você testa o produto, manipula, e no final você acaba tendo que verificar o pH disso tudo para ver como é que está indo para o cliente. Tá? Então, esses estudos de estabilidade dentro da manipulação, eles são corriqueiros diários, e você tem que buscar muito na literatura para verificar todos esses aspectos. Né? E aí você está acostumado ali com aquela substância, viu que 5% está ok, que 15% está ok, de repente o dermatologista resolve colocar um ácido nessa substância. Né? E aí você vai perguntar, uai, mas para quê? Qual que é a função? O que está sentindo o cliente? A análise farmacêutica vai também no resolver o sintoma do cliente também, né? Tem tudo isso envolvido dentro dos aspectos da manipulação. Então, cada componente da formulação tem uma participação fundamental na estabilidade da preparação que foi elaborada. Tá? Não existe aquele produto que você vira e fala assim, não, isso daqui é um inerte, isso daqui não vai fazer diferença na minha formulação, ou isso daqui está aqui não sei porquê. Se tem algo na sua formulação, dentro daqueles produtos que você elencou, e você fala assim, não, isso daqui não serve para nada, tira ele da formulação. Tá? Ou imagina a formulação sem ele. Se você tirou aquele produto e pensou assim, não, mas se eu tirar esse produto, como é que eu vou fazer o volume dessa formulação? Então ele serve para alguma coisa, ele serve para dar volume, ele serve para melhorar a concentração, e muitas vezes nessa diluição, esse produto que você às vezes achou que era inútil, ele serve para regular o pH. Tá? O pH, como ele é a concentração de íons de hidrogênio, tá? Os inertes que estão na formulação, os veículos, fazem um papel muito importante na diluição desse hidrogênio dentro do produto tópico. Tá? Então, considerando que inúmeros fatores podem atuar de forma favorável ou desfavorável na manutenção das especificações da formulação, classificamos esses fatores como dois grandes grupos, fatores extrínsecos e fatores intrínsecos ao produto. A gente estudou isso na aula de estabilidade, lá na primeira VA a gente falou um pouquinho de estabilidade, né? E a gente elencou fatores extrínsecos e intrínsecos. Aqui eu vou só relembrar vocês quais são esses fatores, tá? A gente tem como fatores extrínsecos o tempo, a temperatura, a luz, o oxigênio, o dióxido de carbono, a embalagem primária, a umidade, a presença de micro-organismos e a vibração durante o transporte. Tudo isso pode alterar de alguma forma as propriedades do medicamento. Tá? Imagina que até o movimento que o motoboy faz na hora de levar a medicação da sua farmácia até o cliente pode agitar ali as partículas, tá? Dependendo do que você está trabalhando, e isso pode alterar o produto até a chegada do cliente. Né? Tem produto que, se você agitar demais, ele gera muita espuma, tá? E extravasa da embalagem, né? Dependendo se a embalagem não estiver bem selada ou se não for embalagem específica para aquele produto. Então, fatores extrínsecos são esses próprios aí, que podem afetar a qualidade final. Já os fatores intrínsecos,
ao produto, estão relacionados a reações de oxidação, a hidrólise, a racemização, a descarboxilização, a polimerização e desaminação, além de inúmeras possíveis incompatibilidades que podem ocorrer dentro das incompatibilidades químicas, que a gente tem que ter isso na cabeça e pensar e estudar em cima daquilo que a gente faz. Muita coisa também ocorre por tentativa e erro dentro da manipulação. Quantas vezes a gente já pegou, eu já peguei formulações novas e a gente falava assim, será que isso vai dar certo? Tá? Manipulava, incorporava, e geralmente essas receitas novas, essas prescrições novas dos médicos, quando vai para a dermatologia, né, para a parte de semissólidos, a gente pensa em preparar elas com uma antecedência muito grande. Então, o cliente chega com a preparação nova no laboratório, a gente acaba passando ela na frente. Por quê? A gente faz a preparação e verifica a estabilidade daquilo. Né? Igual a gente monta o castelinho de carta e vê se ele vai ficar em pé. Né? Então, a gente faz aquela preparação e isso dá um tempo da gente estudar, da gente pensar se acontecer algo ou se a gente lembrar de algo, a gente consegue, né, já introduzir naquele produto que a gente fez. Então, geralmente, quando a gente faz produtos tópicos com prescrições novas, faz isso com antecedência, dá um espaço de tempo para as moléculas daquele produto se acomodarem. Tá? Verifica, deixa lá quietinho, passou um tempo, mede o pH de novo para ver se teve alteração de pH, o pH não mudou, significa que ocorreu uma certa estabilidade. Não mudou de cor, não deu cheiro, não deu algum problema, então você tem ali uma segurança de estabilidade naquele produto. Né? As moléculas estão se comunicando bem. Né? Então, a gente sempre faz isso, tá? Para dar tempo de fazer essas medidas diferentes. Fez isso, é um produto novo, anota. Tá? Eu falo que laboratório de manipulação é como se fosse aquela cozinha da sua casa. De repente, você faz um bolo muito gostoso, e aí todo mundo gosta daquele bolo e pergunta para sua mãe assim, nossa, qual a receita desse bolo? Ela vira e fala, eu errei na mão. Ou seja, ela não anotou o que ela fez para fazer aquele bolo tão gostoso. Então você faz muitas coisas que dá certo na farmácia de manipulação e que às vezes não estão tão claras assim na literatura ou não está em um acesso fácil. A gente tem internet, mas nem sempre quando você procura lá como incorporar o creme num produto ou num veículo tal, vai estar lá claro na internet para você como fazer isso. Não vai ter o vídeo mostrando, então faça a anotação passo a passo. A anotação é sempre muito bom. Isso está no livro do Thompson, que eu estava lendo aqui no final de semana. Deixa eu ver até se eu estou... Desculpa aqui abaixar a imagem um pouquinho. Deixa eu enquadrar de novo. Eu quero pegar o computador aqui do lado. Deixa eu ver o nome do livro do Thompson que eu estava lendo aqui. Prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. Eu acho que esse livro deve ter, com certeza tem na nossa biblioteca física. Depois eu vou passar a imagem dele para vocês, caso vocês estejam passando perto da fibra e quiser pegar ele lá. Prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. E tem um capítulo aqui, à parte, cálculos, tem um capítulo muito bom de cálculos. A parte 3, manipulando medicamentos, né? Fala de recomendações gerais para manipulação de medicamentos. Fala também, nessa parte, capítulo 12 desse livro do Thompson, ele fala justamente isso. O farmacêutico e o técnico, eles têm que ser anotadores. Então, são pessoas que estão anotando o tempo todo para depois, na hora que o cliente quiser aquela receita novamente, ou que chegar outra receita igual de outro cliente, você consiga reproduzir aquilo corretamente, fazer aquilo virar um procedimento e tudo mais, né? E melhorar a qualidade sempre da sua farmácia de manipulação. Bom, na área de produtos dermatológicos de uso tópico, os principais fatores intrínsecos estão relacionados à própria natureza das formulações, sobretudo interação entre seus componentes ou material primário de embalagem utilizado. Em algumas situações, as incompatibilidades químicas e físicas, além de manifestações de instabilidade da preparação, podem ser perceptíveis através de alterações físicas que se tornam importantes em razão de configurar alertas visíveis que houve algum problema em relação ao produto. Entretanto, nem sempre as alterações indesejáveis são traduzidas através de manifestações físicas ou organolépticas. Né? Então, primeira coisa, quando eu falei, faça a medicação nova antes, né? Ou seja,
o desafio chegou para o seu laboratório, né? Aceite o desafio logo, não fica aí perambulando, não. Faça o desafio, porque se você faz aquela formulação e ela dá errado, tá? O lucro que você obteve em jogar aquilo fora é conhecimento, né? Então, às vezes você incorporou aquele ativo numa base errada, você trabalhou em temperaturas erradas, você colocou concentrações erradas, ou você não pensou que poderiam ter incompatibilidades que o médico não viu naquele produto, tá? Então, você vai perder no produto físico, mas vai ganhar em conhecimento, e isso ninguém tira de você depois, né? Quando você ganha conhecimento na hora de fazer aquela formulação, tá? Aquilo vai ser para sempre de algo que vai ser para sempre um ganho para aquela farmácia, né? Então, você pensa, vou fazer essa formulação 3 vezes para entregar uma boa para o cliente. Bom, você vai fazer isso na primeira vez, na segunda vez você já vai ter a formulação daquilo. E geralmente o lucro da fabricação de medicamentos manipulados permite esses testes, permite que você faça essas tentativas, né? O lucro da manipulação, ele já consiste em pensar nesses medicamentos que poderão ser perdidos no processo de manipulação, tá bom? Se não tiver na sua farmácia algo que tenha consideração a isso, coloque. Né? Sempre coloque o lucro da sua medicação pensando nas perdas no processo de manipulação, porque elas existem. Tá? E uma delas é você buscar a estabilidade de produtos tópicos, de produtos dermatológicos. Né? Não adianta você achar que vai acertar todas. Né? Muitas vezes você tenta uma formulação, ela dá errado, quando você tem aí uma boa bagagem farmacotécnica, você consegue recuperar formulações, você tem produtos adjuvantes que vão recuperar essa formulação, mas tem hora que nem a sua bagagem farmacotécnica adianta, você tem que estudar mesmo os compostos. Uma boa solução, muitas vezes, né, que as pessoas não pensam, é você separar a prescrição médica. Se você tem 2 produtos que você sabe que eles são incompatíveis dentro de uma mesma prescrição, tá? Aí você coloca ali um ácido e uma base em concentrações diferentes dentro de uma mesma prescrição, você sabe que aquilo ali vai dar errado, faça 2 potes desse produto, né? Já que é um produto top, você faz um pote de um produto aqui, outro produto aqui, tá? Separados. Né? Lógico que isso tem que ser conversado com o cliente, tem que ser conversado com o médico. Você tem que avisar para o doutor, olha, doutor, esses 2 princípios ativos são incompatíveis. Então a gente vai separar eles, fazer 2 potes, um com esse princípio ativo, outro com esse outro princípio ativo. Tá? E na hora de utilizar também você tem que pensar nisso, porque não adianta você fazer potes separados e o cliente passar os 2 na cara. A reação vai acontecer na cara dele. Né? Então, se o médico pensou nesses 2 princípios ativos e são importantes para o uso na pele do paciente, peça para o médico alternar os horários também. Tá? E aí você pode, inclusive, pedir uma nova prescrição, levando em consideração essas incompatibilidades físico-químicas, né, que podem ocorrer no medicamento. Bom, em relação às incompatibilidades químicas, o pH da preparação é um dos fatores decisivos que incidem na estabilidade da estrutura elaborada e relaciona-se com a eficácia, a estabilidade e a solubilidade dos componentes. Então, esse fator também incide na segurança final do produto. Aqui a gente tem o pH em produtos tópicos e alguns dos principais fatores desencadeantes e medidas a serem empregadas para evitar esses fatores. Né? Aqui a gente começa falando da oxidação. A oxidação em si ela não tem muito a ver com o pH. Né? Os fatores principais para desencadear uma oxidação é o oxigênio, a luz, a temperatura, o tempo e a presença de catalisadores. A gente está falando deles aqui porque a gente está falando de incompatibilidade, a gente fala da oxidação. Medidas para serem empregadas. A embalagem primária e o armazenamento desses produtos tem que ser adequado e a adição de produtos quelantes e antioxidantes para evitar a oxidação. Certo? Produtos tópicos ocorre muita oxidação, né? As moléculas estão ali muito dispersas e tem um meio
líquido misturado ali no meio. Né? A gente tem ali, mesmo que seja um creme muito grosso, a gente tem uma parte de água abundante para que essas reações de oxidação ocorram. Tá? Então a gente tem que colocar aí, principalmente, quelantes e antioxidantes. Em preparações cosméticas, muitas vezes, o uso de metabisulfito de sódio é fundamental. Tá? O metabisulfito de sódio é, é extremamente importante para evitar a oxidação. Deixa eu só responder um negócio aqui rapidinho que chegou para mim. Pronto. Aqui a gente fala de hidrólise, né? A hidrólise ela já tem aí fatores desencadeantes que estão ligados ao pH, né? E os fatores principais para a ocorrência de hidrólise é a umidade do produto, a temperatura e o pH, né? Que é algumas medidas que a gente pode empregar. Embalagem primária, né? Isso é óbvio, a embalagem primária sempre tem que ser estável com relação ao medicamento. Podemos colocar um adsorvente para puxar essa umidade e armazenamento adequados. Né? O controle do pH é muito importante, adição de algum terço ativo ou alteração do solvente que nós estamos utilizando, que pode provocar hidrólise. Bom, outro fator interessante é a descarboxilação, né? Deixa eu perder moléculas carboxílicas. A temperatura e o pH influenciam muito e a gente precisa de embalagem primária, armazenamento adequado e controle de pH. E racemização que é produto que rança, né? Aqui a gente tem fatores como a presença de catalisadores, a luz, o solvente, temperatura e o pH novamente, medidas a serem empregadas, embalagem primária, armazenamento adequado, adição de quelantes, solvente correto e também o controle de pH. Bom, lembrando um pouquinho do que é o pH, né, mais uma vez, ele vem do termo pH, o termo pH está fundamentado na palavra potens, né, potência ou concentração em alemão, e o íon hidrogênio, ele representa uma grandeza físico-química denominada potencial hidrogênio iônico, que expressa condições diferentes, como acidez, neutralidade ou basicidade de uma preparação hidrogenada. A gente tem aqui um quadro bem legal, né, principalmente para produtos de uso tópico. Quando a gente move nesse sentido, pode causar vermelhidão e irritação na pele. A gente tem aqui produtos para pele, geralmente estão em pH 4 e 5. Abaixo disso, a gente tem ácido, suco né, gástrico estomacal, ou ácido estomacal e suco de laranja, está misturado aqui tudo. Né? Ácido estomacal 1, suco de laranja 2, 3. Né? Então, não ignore o pH de sua pele. Movendo para esse outro lado, pH muito alto pode causar ressecamentos e rugas e marcas na pele. A gente tem aí, por exemplo, um sabonete facial diário, tem um pH entre 10 e 11, né, retira a oleosidade, né, e resseca um pouco a pele, né, mas essa é a função, tirar a oleosidade de peles muito oleosas, e também produtos de limpeza muito fortes, né, como a soda cáustica, entre 13 e 14. Bom, o pH de uma solução é definido como negativo do logaritmo na base 10. Aí a gente vai para a matemática, né, lembrando aí do negativo logaritmo da base 10 é o fator pH. Não vou ficar aqui pedindo para vocês calcularem matematicamente o pH, eu quero só que vocês lembrem disso, de onde surgiu. Né? Porque se perguntarem para você o que é o pH, é um número de 1 a 14. Mas por quê? Por causa do logaritmo negativo da base 10. Matematicamente, o P equivale ao simétrico do logaritmo de base 10 da atividade dos íons que se refere. De modo semelhante, a gente tem o pOH, que é o inverso do pH de uma solução, que é definido como negativo do logaritmo da base 10 da concentração de íons hidróxidos. Então, a gente tem a concentração de íons de hidrônios, né, que é H3 ou mais, e hidróxidos, que é o H negativo, né, que é o íon
hidroxila. Né? A gente tem pH e o POH, que é o inverso do pH. Quando a gente soma pH na solução mais o POH, tem que dar 14. Né? Por exemplo, na água pura, as concentrações de íon hidrônio e hidróxido são ambas 1 vezes 10 a menos 7 mol. Então, a água pura, 25 graus Celsius, né, tem o logaritmo negativo na base 10 de 1, de 10 elevado a menos 7, que é igual a 7. Então, da mesma maneira, pode demonstrar que o pOH, né, da água pura também é 7 a 25 graus Celsius. Então, a soma do pH com pOH de uma solução deve ser igual a 14 a 25 graus Celsius. Né? A soma dos íons hidrônio e hidróxido deve ser 14. Soluções aí com pH menor que 7, né, 25 graus Celsius, são ácidas, ao passo que soluções com pH maior que 7 são básicas. Soluções com pH igual a 7 são neutras. E a gente tem os indicadores ácido-base, que são substâncias aí que em solução aquosa apresentam cores diferentes conforme o pH da solução. A gente tem, por exemplo, o tornassol, que é um indicador ácido-base muito utilizado em laboratório. Em meio ácido ele fica vermelho, em meio básico ele fica azul. Existem outros indicadores, como a fenolftaleína, né? Na zona de viragem, nome dado à faixa de temperatura na qual o indicador ácido-base sofre mudança de coloração, que fica situado entre 8,5 e 10. Então a fenolftaleína indica aí a basicidade, né? Acima de 8,5 ela muda de cor. O alaranjado de metila, vermelho em pH menor que 3,1, amarelo em pH acima de 4,4. Fica entre 3,1 e 4,4 é laranjado. Azul de bromotimol, ele é amarelo em pH menor que 6, azul em pH maior que 7,6, entre 6 e 7,6 ele é verde. E o indicador universal, que é uma mistura de vários indicadores que adquire diferentes colorações dependendo do pH. Existem também soluções tampões, né? As soluções tampões, elas ajudam na calibração do aparelho. A gente tem aqui que o aparelho que a gente determina o pH da preparação são denominados normalmente de pHmetros, né? Que se constituem de equipamentos potenciométricos providos de eletrodos. Então, esses eletrodos são específicos para diferentes tipos de preparações e viscosidades. A gente tem aí, esqueci de colocar nessa aula, existem várias cabeças de pHmetro. A gente tem um pHmetro específico para emulsões, por exemplo. Né? Ela tem uma cabeça aí que ela é, como se diz, de porcelana. Ela tem uma certa permeabilidade diferente daquele pHmetro de vidro comum. Então, a cabeça do pHmetro, ali, a pontinha dele, né, ele tem que ser específico para a solução. Só que você pode utilizar o pHmetro comum para medir, por exemplo, uma emulsão fazendo da seguinte maneira. Você pega um pouquinho de água destilada ou de água purificada na sua farmácia, né, pH 7, você sabe que aquela água é neutra, e você dissolve uma parte do creme que você fez ou do produto tópico dentro daquela água purificada. Então você vai ali dissolver, por exemplo, a 1% ou 10%. E aí você vai ter um líquido que vai indicar qual que é o pH daquele creme, porque os íons que estão ali vão ficar dissolvidos na água e vai dar o pH daquele creme. É uma solução que se tem quando você não tem várias cabeças ou um pHmetro próprio para emulsões. Se você realiza ou faz muitas bases galênicas ou você tem muita emulsão, produção de emulsão na sua farmácia, né? Então é interessante você já adquirir um pHmetro com a cabeça já própria para aquelas emulsões, né, próprias para isso. Tá? Esses aparelhos, então, devem ser calibrados antes da sua utilização com diferentes soluções tampão de referência em variados valores de pH, conforme o procedimento descrito pelo fabricante. Todo pHmetro vem com manual. Então, nesse manual, você vai olhar, né, como se faz a calibração, né, você entra no ambiente de calibração desse produto e quais são as soluções tampão que são próprias. Solução tampão é aquela substância que ela tem um pH fixo. Você pode adicionar um pouquinho ou mais ou menos de ácido ou base,
que elas não variam o pH, elas estão sempre com pH estável. Tem tampão 3, 4, 7, tampão 8, então vários tampões para ajudar na calibração desses aparelhos. Bom, a gente sabe que as prescrições médicas magistrais, né, elas geralmente têm vários ativos, né, isso é uma realidade, né, então você tem aí vários produtos prescritos que serão incorporados em uma base galênica. Né? A base galênica é aquela base ou creme que você fez sem o princípio ativo. Né? Então você tem prescrições médicas com muitos produtos. Então precisam sempre de uma avaliação criteriosa para verificar os aspectos físico-químicos de cada produto e, no final, entregar uma boa estabilidade para o seu paciente, né? Para o seu cliente paciente. Tá? Bom, a utilização de informações técnico-científicas que facilitem a análise estrutural da formulação é muito importante aí no processo magistral. Então é bom a gente elaborar um quadro orientador com informações coletadas na literatura sobre os aspectos do pH, de estabilidade, e indicações de bases galênicas para os principais ativos utilizados em preparações dermatológicas. É um recurso aí adicional e facilitador para o profissional farmacêutico na análise das preparações a serem elaboradas. Então você pega o rol de produtos que você tem na farmácia e cria aí uma, uma, uma lista, né, daquilo que você tem na farmácia e dos pHs que aquelas substâncias proporcionam. Né? Dentro do ambiente de farmácia de manipulação, dentro do ecossistema de farmácia de manipulação, a gente tem uma associação muito importante, que é a Anfarmag. A Anfarmag é a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais. Então, ela tem aí vários livros, né? E esses livros, depois que você faz a associação nessa Anfarmag, eles são gratuitos, né? Você recebe esses livros gratuitamente. Ele tem um livro exclusivo, deixa eu ver até o nome desse livro aqui, que eu estava lendo ele para preparar a aula para vocês. Tá? Só abrir aqui no Farmag. Se chama Manual de Estabilidade, né, de pH em princípios ativos de uso tópico. Né? Então ele tem aí uma grande quantidade de produtos e já tem as várias tabelas. Né? Acho que eu vou até abrir aqui para vocês verem, que é sempre muito bom vocês já prestarem atenção em como funcionam esses informativos e esses livros que existem na farmácia de manipulação. Aqui. Manual de estabilidade. Então vocês já veem até a capinha dele. Que é o manual de estabilidade, né, de pH de ativos de uso tópico. Aí tem uma introdução e tudo mais, né? Aqui no final do livro, né, aqui, um quadro de informações sobre pH de estabilidade e bases de incorporação de ativos utilizados em preparações de uso tópico. Vamos pegar um aqui bem comum que sai bastante na farmácia de manipulação. Ácidos são legais, né? Cadê o ácido hialurônico? Todo mundo tá danado nesse ácido hialurônico, né? Bom, a gente tem aqui nesse quadro da Farmag a matéria-prima, o ácido hialurônico, o nome INCI, ou descrição química, ou nome IUPAC, ou CTFA, que é muito importante também para a gente saber o nome químico, caso a gente não precise procurar por nome comercial. A gente tem aí o sódio hialuronate, tá? O pH de estabilidade dele é desculpa, é entre 5,5 e 7,5. Então, se você quer que ele funcione, a sua formulação tem que estar dentro desse pH aqui, tá? E não adianta você criar uma formulação
jogar o pH lá embaixo, né, desnaturar a molécula, desassociar a molécula e depois querer voltar. Então, ela tem que estar durante todo o processo de manipulação dentro dessa faixa de pH. Né? Você não pode ter alterações ou variações de pH muito altas durante o processo de manipulação. A composição ele é obtido por biotecnologia mediante a fermentação dos Streptococcus zooepidêmicos em substrato vegetal. Ácido hialurônico pó é um polissacarídeo natural formado por unidades do ácido glicurônico e N-acetilglicosamina. Aí aqui é a formulação química. Tá? Aí outra informação importante, ácido hialurônico. Então, a incompatibilidade com bases. Se tem alguma incompatibilidade, ele não tem nenhuma incompatibilidade, as bases indicadas para se formular ácido hialurônico, gel, creme, loção, hidratantes faciais e corporais, tônicos, shampoos, condicionadores, bálsamos após barba, recomenda-se incorporar em, deixa eu ver se tem mais alguma informação, em temperatura inferior a 80 graus Celsius. Então, esse manual de estabilidade de pH em ativos de uso tópico da Anfarmag é muito bom, que você tem essas listas e você procura, que é o ácido hialurônico 1%, você busca esse conhecimento, né, de vários farmacêuticos que já estão há muito tempo no mercado, né, e você tem isso para facilitar o seu controle de qualidade dentro do laboratório de cosméticos. Deixa eu ver se eu acho alguma outra matéria-prima interessante para a gente ver aqui. Adpol, todas aqui muito utilizados. Isso é só a letra A, hein, pessoal? Imagina a quantidade aqui, tem 235 páginas esse manual. Vou jogar aqui para baixo, ver se eu acho alguma coisa. Ah, os extratos glicólicos aqui, ó. Oh, cadê eles? Pode mexer no computador, no, no notebook, né? Não usar o mouse. Eu sou muito acostumado com o mouse. Né? Vamos ver aqui o extrato glicólico de maracujá, né? Nome químico, ou você pode ter outra descrição. Passion flower ou passiflora lata ou fruit extract, né? Estabilidade do ácido do extrato glicólico de maracujá entre 3 e 7. A gente vê que a estabilidade dos extratos glicólicos dos produtos fitoterápicos são dentro dessa faixa de estabilidade, entre 3 e 7. Composição: extrato glicólico de passiflora lata, incompatibilidade pode sofrer turvação em água e a base indicada são todas as bases cosméticas e dermocosméticas. Aí você tem uma infinidade de produtos que você pode procurar nesse manual, tá? Para que eles sejam manipulados da forma mais correta. Tá? Acho que eu vou até postar esse manual para vocês. Não, não vou fazer isso, não posso. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Que a gente tem, né? É interessante essa imagem aqui que mostra o pH das várias regiões do corpo. Então, dependendo da onde você vai inserir o produto cosmético, né, ou o produto tópico manipulado na farmácia de manipulação, você tem que verificar, por exemplo, se for no couro cabeludo, o pH do couro cabeludo é 4, no rosto, 4,7, no tronco, 4,7, nas axilas, 6,5, nas pregas interdigitais, 7, nas pernas e tornozelos, 7. Então a gente tem aí diferentes pontos com diferentes valores de pH que você tem que verificar também se você está passando, né, o valor de padrão de pH daquela localização do corpo. Tá? Então, o pH é um mecanismo aí decisivo na proteção da pele, está muito ligado às condições em que a pele se encontra. O parâmetro ideal do pH da pele do corpo do rosto é ligeiramente ácido, mas ele pode variar com a idade e em determinadas regiões. O pH ácido da pele forma uma espécie de barreira de proteção, chamado manto ácido, que protege contra a permeação e o crescimento de micro-organismos. Por isso que a pele é ligeiramente ácida, porque a gente mantém aí uma proteção microbiológica na nossa pele. Tá? Inclusive, foi às vezes é muito discutido, né, a extensa lavagem de mãos com álcool gel na pandemia
altera tanto o pH das mãos, né? Você sempre está puxando ele para o mais básico, que você pode deixar a mão também mais desprotegida para o crescimento de micro-organismos. Por isso, as pessoas criam um cuidado excessivo e pode tirar essas barreiras de proteção também, né? Então, a gente tem que ter aí, como é que se diz? Tem que ter aí nossa, a palavra fugiu da cabeça agora. Né? Tem que saber fazer as coisas, né? Não é fazer as coisas assim, eu vou lavar as mãos porque estamos na pandemia e lavar até arrancar o casco da mão, né? Você tem que aí ter um pouco de mais de precaução, né? E entender as barreiras de proteção que você tem no corpo, né? Você não pode aí colocar pH muito básico, por exemplo, que você destrói as moléculas de queratina. As moléculas de queratina, quanto mais básico, menos elas ficam interlaçadas. Você pode abrir feridas na pele. Então, o uso exagerado de sabonete, tá? Lavar as mãos excessivamente, você pode criar fissuras e gerar sangramento nas mãos e criar ali aberturas para a entrada de micro-organismos, né? Tive um colega de trabalho que ele tinha esse toque de lavar as mãos em tudo, né? Antes da pandemia, imagina agora, ele deve estar mais louco ainda, tá? Mas você chegava a ver o molho de chaves dele, né? Pegava assim as chaves, né? E olhava aquelas chaves, a chave brilhava, de tanto que ele lavava as chaves toda vez que ele utilizava a chave numa porta, né? Então, ele passava, né, de um local a outro no serviço, ele abria as portas, antes de colocar a chave no bolso, ele tinha que lavar a chave, lavar as mãos, e aí a mão dele começou a criar um problema, porque ele foi perdendo a proteção natural da mão, e a queratina começou a abrir. Então, ele teve que diminuir a lavagem das mãos por conta desses detalhes de pH. Então, o pH ele é importante você manter o pH natural da região do corpo que você está utilizando ali o produto top. As mãos, por exemplo, sofrem com variação climática, estão em constante contato com produtos químicos, como detergentes e sabões que possuem pH alcalino. Devido ao contato recorrente com essas substâncias, o pH da pele nessa região fica desequilibrado e com menos acidez. Dessa forma, a barreira de proteção da pele não é tão efetiva como nas outras áreas de pH mais ácido. Assim, está mais suscetível ao crescimento de bactérias nocivas e também à desidratação, mãos ficarem extremamente secas por perda de água das suas estruturas. A gente tem o pH das diferentes regiões do corpo e dos cosméticos, a escala vai de 0 a 14, né, um quadro como se fosse um resuminho do que a gente viu, determina a acidez ou basicidade do produto, sendo que o pH abaixo de 7 são ácidos, acima de 7 são básicos. Tá? A gente tem aqui para pele e cabelos, cavidade oral, né, a boca também tem pH exclusivo para a boca, para a gente utilizar aí creme dentais e outros produtos que vão ser utilizados de uso oral. Por exemplo, você vai fazer um xarope, né, você vai fazer um comprimido, você tem que verificar o pH final daquela formulação, se aquilo não vai queimar as mucosas da cavidade oral também, né? Que a gente tem os mais fortes ácidos para peeling, pH bem baixo, que dá a pele para fazer que o da pele para fazer a remoção das camadas superficiais e estimular a produção de pele nova. Quando a gente chegar na cosmetologia, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses detalhes, tá bom? Condicionadores, como shampoos, têm pH mais elevado, eles são usados para reequilibrar o pH do cabelo. Hidratantes para a pele são cosméticos que deixamos na pele, pH deve ser similar com o da pele para evitar seu desequilíbrio. Shampoos, para remover a sujidade, ele precisa ser mais elevado que o pH do cabelo. Os batons, como são usados na boca, devem ter o pH mais elevado que o da pele, porque a presença de conteúdo da cavidade oral, a saliva, poderia danificar o produto quando aplicado. E o sabonete, para remover a oleosidade e a sujidade, o pH deve ser mais elevado que o da pele. Então, a gente tem aí alguns produtos tópicos produzidos aí na manipulação que você deve verificar sempre o pH no final da sua manipulação. Então, a qualidade aí é um atributo de excelência e deve ser construída durante todas as etapas que fazem parte de um processo. O produto final é a expressão do que foi estabelecido para a sua obtenção. A medida de valor de pH apresenta, então, uma contribuição fundamental na manutenção da estabilidade das preparações farmacêuticas, além de estar relacionada à solubilidade dos componentes,
da preparação e da efetividade do ativo. Então, todos esses aspectos devem ser harmonizados no estabelecimento de um valor específico para a preparação, considerando a via de administração também que esse produto vai ser utilizado. A gente tem ainda que, de acordo com o Alton, em 2005, a adição de um co-solvente à água. Né? Se você vai colocar algum outro tipo de solvente na água, como, por exemplo, o álcool ou o propileno glicol, resulta na diminuição da constante dielétrica do veículo. E assim vai aumentar a solubilidade de forma não ionizada do ativo. Então, essa diminuição de polaridade do sistema, a gente utiliza às vezes para solubilizar uma substância, tá? Reduz o grau de dissociação do ativo e também aumenta o valor do pKa. Essas situações resultará em um aumento da concentração das espécies não ionizadas, o que pode tornar necessária a elevação do pH do sistema para que seja assegurada a solubilidade do ativo. Né? Então, questões de solubilidade também, né? Se você coloca um co-solvente, você altera aí as variáveis de pH da formulação. Segundo Ferreira e Brandão, em 2008, o ajuste do pH deve ser realizado em função do perfil de estabilidade do relacionado, especificamente ao pH ideal do fármaco veiculado. Então, o conhecimento de máxima estabilidade é importante na farmacotécnica de preparações líquidas. Sempre que possível nessas preparações, o pH deve ser ajustado para um valor ótimo de estabilidade. Entretanto, nem sempre é possível realizar esse ajuste devido a problemas de solubilidade, a efetividade terapêutica ou a requisitos da via de administração não compatíveis com o valor ótimo de pH. São aí mais algumas variáveis que vocês precisam lembrar na hora de fechar o produto. Tá? Para finalizar, outros aspectos que devem também ser considerados. A diversidade de bases galênicas com características físico-químicas diferenciadas para a incorporação dos ativos. Então, se você não conseguiu formular em uma base galênica, você tem uma série de outras bases que podem aceitar mais efetivamente aquele produto. Tá? Então, às vezes, você mudar a base pode ajudar você na hora de fechar ou finalizar o produto com o pH ideal. E também a disponibilização de inúmeros outros componentes, como corantes, conservantes e outros adjuvantes farmacotécnicos pH dependentes. Né? Você tem aí produtos que, se você aumenta ou diminui o pH, ele perde a cor, ele muda de cor. Né? Assim como os indicadores, existem produtos que mudam de cor com a variação do pH. Tem produto que deixa de ser conservante se você altera o pH da formulação. Então você tem que avaliar todos esses detalhes também. Ok? Então era isso sobre pH produtos de uso tópico. Né? Obrigado pela atenção e vamos aí. Alguma dúvida que vocês tiverem, né? A gente está à disposição para responder. A Érica tá de boa, viu? De boa, Érica? Então tá De bom. boa. Mais alguém? Tranquilo? Tô de boa, tranquilo. Não é pH é facinho, né? É difícil formular, mas pensar no pH é até Doutor, fácil. Oi, bora na atividade lá, na 1. oi. Tô Que com que... dúvida Fala, pode falar. naquela atividade da 1 lá. Ela, Hum, ela é objetiva, só que ela ficou muito confusa, professor. confuso por quê? Porque eu fui assistir sua aula lá, Hum, eu não consegui responder do jeito, não. Não sei se tá certo também, não. hum. Porque nem corrige, né? Só depois do dia 24. Só depois de pronto, né? Peraí, só um minutinho, tô abrindo ela aqui. Gente, vocês acreditam que tem uma formiga andando dentro da tela do meu monitor? Assim, o monitor do computador, entre a tela e lá do lado de dentro. Eu matei a formiga, agora ficou morta dentro do monitor do computador. Isso. Agora vai ficar essa mancha pra sempre. Eu achei que ela estava do lado de fora, eu apertei, ela estava dentro da tela. Agora morreu ali dentro. Vai ficar ali a formiguinha manchada. É difícil. Vamos ver se desce. Bom, controle de qualidade na farmácia de magistral. Qual que é a pergunta aí que está dando dúvida? Atividade 1? Isso. Atividade 1 é fácil, só você marcar ela
e Jesus salva. Então, põe aí, quer ver? Põe 5 tentativas, que eu vou tudo mais diferente. Eu tenho que abrir e dar a resposta para vocês, é isso? Uai, professor. Cara, é E eu ótimo, né? Menos dor de cabeça. Não, é o bom do estudo é a dor de cabeça que dá. Vamos lá. Já deu, já, demais. Métodos de identificação são constituídos por ensaios qualitativos que visam confirmar a identidade de uma matéria-prima ou a presença de algum ingrediente ativo em um produto acabado. A legislação sanitária preconiza que as matérias-primas sejam submetidas. Né? O que a legislação fala? A pelo menos 3 testes de identificação de acordo com o Merck Index. Alguém acha que a legislação sanitária brasileira tem alguma correlação com o Merck Index? Eles estão aí para vender esse livro? Acho que não. Então a gente já pode eliminar isso, né? Todos os testes de identificação de acordo com a Farmacopeia 5, edição, da quinta edição da Farmacopeia. Tem que estar tudo, né? Farmacopeia é o livro padrão. Deus só depois da Farmacopeia. Bom, deixa essa daqui pré-marcada, né? Talvez seja Eu fiquei em essa. dúvida dessa e da letra E. Nenhum teste de identificação, pois os mesmos são extremamente caros para a farmácia de manipulação. Todos os testes de identificação são caros aí para a farmácia de manipulação. A gente viu isso, né? A gente tem alguns aí que a gente consegue fazer que são bem baratinhos, né? Todos os testes de identificação de acordo com os manuais e procedimentos da farmácia de manipulação. Então, a farmácia que decide. Todos os testes. Será que é isso? Será que é isso? Ou a pelo menos um dos testes de identificação de acordo com as farmacopeias e compêndio dos reconhecidos oficialmente. Qual dessas aí parece que é mais interessante para vocês? Eu marquei a letra E. Não sei se é. É isso aí que eu tô com medo, tá vendo? Pessoal, quando a gente tem uma legislação, a legislação ela não pode escolher um livro, né? Falar assim, não, você tem que usar esse livro. Ela não faz isso, porque livros podem surgir a todo momento. Tá? Então, podem surgir novas técnicas, inclusive melhores do que aquelas que estão no livro que considerou como padrão, certo? Você largar isso, então, na mão do Merck Index, da Farmacopeia quinta edição, seria algo realmente travado, tá? Não fazer nenhum teste de identificação, né, porque eles são muito caros, isso é uma desculpa muito esfarrapada, né, porque existem testes de identificação que estão extremamente baratos para serem feitos aí, a gente viu isso na aula de testes, tá? Fazer testes, então, de acordo com manuais e procedimentos da farmácia de manipulação é algo muito vago. Você vai fazer aí testes de acordo com o que a pessoa pensou, ou né, da ideia da manipulação, né? Fazer pelo menos um dos testes de identificação de acordo com farmacopeias ou compêndios reconhecidos oficialmente, acho que é a mais lógica. Eu acho que eu vou nessa. Talvez seja certo. Não vou fazer, não sei. Mas eu acho que é, né? Pensando. Segunda, são consideradas características organolépticas aquelas que utilizam 5 sentidos como instrumento de análise, como aparência, cor, odor e sabor. A caracterização organoléptica de uma substância é uma importante análise, pois é importante na identificação da matéria-prima, sendo um método de determinação de pureza analítica. Né? É essa, né? Quando você olha para a substância, vê a cor, o sabor, a aparência, ali você já fala, não, essa substância está pura. Você consegue fazer isso, né? Hein? consegue? Com prática, consegue sim. Com prática. Uai, eu trabalhei no revestimento, na que eu bati o olho na solução, eu vi que ela tava diferente. Você determinou pureza analítica, né? É, eu determinei ali a estética dela, né? Então, mas você não fala a concentração dela, fala? Não. Então.
Então, meio duvidosos daqui, né? Segundo, podem ser utilizados com fins analíticos eliminatórios, pois são consideradas podem ser utilizadas como fins analíticos eliminatórios, pois não são consideradas subjetivas. Então, você pode eliminar a matéria-prima, né? Na hora que você abre assim a cor, né? Por exemplo, ela está lá na descrição dela, praticamente branco, né? Então, aí você vê uma substância branca, ela não é praticamente branca, você pode eliminar essa matéria-prima. Eu estou confundindo mais vocês ou não? Ou estou explicando? Então tá, vou dar respostas mais coerentes. Pessoal, você não pode eliminar uma matéria-prima, tá? Olhando apenas, por exemplo, a cor, a aparência dela, né? Você tem aí que utilizar esse teste como um argumento extra para a eliminação de uma matéria-prima no teste analítico, tá? Então, a, a cor dela veio alterada, tá falando que é branco e veio verde, totalmente diferente, tá? Mesmo assim, você tem que realizar outros testes para confirmar que ela não é a matéria-prima, tá bom? O teste de característica organoléptica ele é muito subjetivo, né? Um olho enxerga mais laranjado que o outro, mais verde que o outro, então é um teste subjetivo que não serve como fim analítico eliminatório, ele é complementar. Então, não é necessária associação a outros testes farmacopéicos para assegurar que a substância esteja de acordo com a monografia. Não é preciso. Né? A gente faz organoléptica, acabou. Apresenta a vantagem do custo praticamente nulo para sua realização. Essa é uma boa vantagem. Eu fui nessa. Então, é uma boa vantagem. Né? Você não gasta nada, você abre a substância e olha para ver se ela está como a especificação farmacopeica. Então, resposta interessante. São testes muito simples e não guardam relação com a integridade e a qualidade da matéria-prima. Opa! São testes simples, sim, mas eles guardam relação, sim, com a integridade e a qualidade da matéria-prima. Então, essa letra D aí é uma interessante resposta. E, por último, a legislação sanitária preconiza que matérias-primas sejam submetidas a pelo menos um dos testes de identificação de acordo com as farmacopeias e compêndios reconhecidos oficialmente. Isso daqui, ó, responde a questão número 1, não responde não? Vocês fazem isso na prova física e na Uhum. prova online, vocês não conseguem fazer isso, né? A resposta da 1 está na 3. Então, a importância dessa identificação Mas, na professor, mas farmácia. é porque essa daí não dá para voltar lá. Ó. Chegou na 3, você não volta na 1. Mas você tem É, que, mas eu você não tem que, entendi. mas você tem que lembrar do que você. Né, você pode voltar aqui, ó. Tá? Cadê a Mas opção na de prova voltar? não volta, professor. Já tentei voltar, na prova não volta. Aqui, ó, página anterior, tá vendo? Volta a anterior só, né? É, A então, anterior para das Volta, anteriores não voltar, a volta questão mais, não anterior. não. volta, professor. Já tentei na prova 1000 vezes. Vocês param de tentar burlar o sistema, né? Bom, então a O sistema que pula manipulação. a gente, que a gente não pode pular para ir nas que a gente sabe, depois voltar nas que a gente não sabe. Então, a importância dessa identificação na farmácia de manipulação, qual a identificação? Testes de identificação. Né? Está relacionada, primeiro, à garantia da segurança e eficácia do medicamento, incluindo o manipulado. Legal. Minimizar o risco de adulteração de matérias-primas por outras de menor custo. Interessante, identificação para isso. E detecção de um erro eventual no fracionamento ou na rotulagem de matérias-primas que possa vir do fornecedor ou no próprio almoxarifado da farmácia. Né? 1, 2 e 3 são tentativas bem legais, né? Então, são bem relacionadas à identificação do fármaco. Né? Chutaria nessa. E aí eu finalizo a tentativa. Resposta salva, né? E dia 24 de outubro, né? Eu vou saber a resposta, ver se eu fiz certo. Ah, Né? Acho que é isso. Aí, ó. Viu? Nem para mim dá a resposta. O sistema é tão fechado que nem eu sei se eu acertei.
Mais alguma dúvida, pessoal? Não, tá tranquilo. Foi de boa a explicação, deu para entender certinho. Sim. Vou finalizar aqui então a gravação. Só tirar uma selfie com vocês.